Boa tarde, Alemanha! Bom dia, Brasil! Este é o canal das Lindinhas! E fizemos uma enquete no nosso Instagram. Você ainda não segue a gente? Corre aqui. Corre, se inscreve no @das Lindinhas e participe do nosso dia a dia, das nossas enquetes, porque o vídeo de hoje é um vídeo que vocês que escolheram, o pessoal que tá lá no nosso Instagram que escolheu o tema do vídeo de hoje, que é esse, coisas diferentes Que vimos na Alemanha. Fizemos uma listinha e vamos contar pra vocês. Fica Sem ligada. mais delongas, primeira coisa. O primeiro item da nossa lista é uma coisa que a gente já imaginava, já sabia, já tinha visto e etc. Que é a mudança nítida das estações do ano. Sim, é perceptível a mudança climática de uma estação para outra. Não só climática, mas também algumas características. Como, por exemplo, Na primavera, você sente nitidamente o pólen. o você famoso vê o pólen, as coisas ficam amarelinhas com aquele pozinho. Exato, você fica tipo com alergia. Sim. E aí muda a estação pro verão, por exemplo, o pólen acaba e o tipo do calor muda. Ou seja, na primavera faz um solzinho gostosinho e tal. No verão fica mais abafado. Apesar da temperatura ser bem similar, né, em alguns momentos. Então, mudança climática, sem contar que no outono as árvores ficam, né, com aquela lindas. cor maravilhosa. Que nem a gente já mostrou, né? Então é nítido, é muito, muito interessante de se ver. Próximo item! Como é que o alemão ama, tipo, Passar o tempo. o dia lindo, dia de sol, dia de calor. Eles adoram fazer piquenique e churrasco em praças, parques e lagos. É uma diversão que não é cara e que você consegue reunir os amigos e se divertir. Aproveitar um lindo dia de sol é uma coisa bem interessante. A gente já fez um churrasco no parque com os nossos amigos e é muito gostoso, é muito divertido. Próximo item! Que foi até recentemente que aconteceu o solstício. O solstício de verão e já vai ser o de inverno, Você né? sabe o que é o solstício? A gente fez um vídeo e postou lá no nosso Instagram. Aproveite para conferir o que é o solstício. O próximo item da nossa lista é bicicleta de criança. Mas o que tem de diferente na bicicleta de criança aqui, lindinha? Olha, eu vou dizer que eu acho que os alemães, eles primeiro aprendem a andar de bicicleta para depois aprender a andar. Só que eles, aqui, diferente da gente, não usam rodinha nas bicicletas. Aliás, eu achei muito legal que eles fazem uma bicicletinha muito pequenininha e a criança, ela senta e ela vai com os pés. Não tem pedal. Então ela vai já criando ou achando o seu ponto de equilíbrio desde muito pequenininha, porque eles são muito pequenininhos, é muito bonitinho. Mais um item, vamos lá. Na rua, todos os semáforos da nossa cidade. Da nossa cidade, é claro. Todos esses itens são referentes à nossa cidade, porque, né, não dá pra generalizar o país inteiro. Então, na nossa cidade, todos os semáforos possuem um aviso sonoro que indicam a mudança de verde para vermelho. Ele tem uma caixinha, né, que fica no poste do semáforo e embaixo tem um botãozinho que você clica, ativa esse botão e ele faz esse acionamento sonoro, né? Mas todos os semáforos têm essa caixinha para acionar. É muito legal. Então esse é um item muito diferente que a gente não tá acostumado a ver. Mas qual que é o próximo item da nossa lista? Corrida do supermercado? Só pode! Meu Deus do céu, gente! Nossa. A gente tá acostumado no Brasil, o caixa do supermercado é aquele negocinho, né? Aí a pessoa fica procurando. E aí você fica lá assim, né? Não acha, aí digita o código. Aí, aqui, o supermercado... Não, também detalhe, né? Que vai... Aí quer mais alguma coisa? Você possui o cartão da nossa rede? Gostaria de carregar o seu celular hoje? Você quer sacolinha? É tipo 1 milhão de perguntas. Pagar com dinheiro ou com cartão? Cartão, dinheiro. Olha, se você paga com cartão da rede, você ainda tem uns descontos. Vamos aproveitar hoje para fazer o cartão. Você tá juntando o selinho da promoção? A caixa daí, ela tem um roteiro pra decorar. Aqui, vamos fazer um roteiro. Aqui, agora o caixa alemão, tá? É absurdamente rápido. muito Você rápido. não dá tempo, você
não consegue, porque o negócio vai de um jeito. Gente, juro, olha. Não, e assim, terminou de passar, só fala, tanto. Aí você que tem que avisar, tipo, vou pagar com cartão, ou então só entrega o dinheiro. E aí teve até aquela vez que, porque assim, a gente chama de corrida do supermercado, que né? a gente chamou, né? Que os meninos tá no caminho, fizeram o vídeo deles. Tá aqui, ó, o card. Aqui. E tipo, e foi realmente isso. É a corrida, você aposta uma corrida com caixa de E supermercado. você sempre vai perder, porque... Não, teve uma vez que eu comecei a ir rápido, cara, eu falei, nossa, tá muito boa, né? Porque também eles vão pondo, e aí quando eles terminam, eles ficam assim pra você, né? Tipo, e a fila toda te encarando, tipo, como você consegue ser tão devagar, né? Te julgam, mas todo mundo é devagar. Aí teve um dia que o cara tava indo, eu já tava lá com a sacola, né? Eu deixei aberto, tava assim, vai, bonzão. Aí o cara viu que eu tava indo rápido, ele começou, tudo deu merda. E é sempre assim, gente, não tem como. Ou você coloca tudo jogado no carrinho e depois arruma suas sacolas. Sim, ou que também é comum, né? Você comum. tem um espacinho pra você encostar com o carrinho e aí você organiza na sacola. É, porque aqui não tem sacolinha plástica, não existe. Ou você compra uma sacola retornável grande, ou você leva a sua, enfim. Mas é uma corrida e é uma corrida que você sempre vai perder. Alinhamento de expectativa. Alinhamento de expectativas. Você vai perder pro caixa do supermercado. Tá tudo bem. Tá tudo bem. O nosso próximo item é que aqui na Alemanha os apartamentos ele não tem número. Você não vai no número do apartamento 32. Não sei se vocês se lembram, né, na nossa aventura da nossa mudança, que a gente já contou aqui, é que aqui não tem número nos apartamentos. É o sobrenome Da pessoa. Então você tem que sempre lembrar de quando for na casa de alguém, pra você perguntar em que nome deve tocar. O próximo item, também relacionado com prédios, apartamentos, é a fechadura universal. Não sei se é fechadura ou se é chave universal. Eu acho que é fechadura. Mágica. Não, é fechadura universal. É fechadura. É a fechadura. A gente já ouviu falar da chave universal, mas aqui é fechadura universal. Que é? A chave do apartamento é a que abre a chave do prédio. Sim, não, calma. A mesma chave que abre a porta do prédio, abre a porta do apartamento, abre a porta do negócio da bicicleta, abre a porta do Keller, abre a porta... Uma chave você usa pra tudo. E aí, o que acontecia? Eu e a Lindinha, gente... A gente consegue entrar na casa do vizinho? O vizinho consegue entrar na nossa casa. E aí, engraçado que a gente pergunta e, tipo, quem é daqui fala, tipo... Nossa, não, que idiota. Que não, né? Fala, gente, é a mesma chave, ela abre tudo. No nosso prédio atual, onde a gente mora, a chave que abre a porta do prédio abre outras coisas, mas a da nossa porta é outra chave, o que é raro aqui, né? Mas é muito engraçado, que a gente ficou assim... Isso eu acho que pode ser uma coisa, assim, geral da Alemanha. Sim. Tá? Mas deixem nos comentários se vocês já viram aqui ou não. Se é uma coisa comum aqui. É, porque aqui a gente nunca viu. Portaria. Prédio residencial. Prédio comercial, né? Sim, às vezes tem. Mas acho que eu também acho que nunca fui em nenhum prédio comercial que tivesse. Mas prédio residencial não tem portaria. Portaria, assim, no sentido de ter um porteiro, uma guaritinha. Tem, assim, óbvio, tipo, a entradinha do prédio. Sim, a porta do prédio que você, né? Sim, mas não tem uma guaritinha que fica um porteiro que controla, que recebe correspondência, portão. Portão aqui é uma coisa que eu acho que eu nunca nem vi. É tipo, raro. Os prédios aqui é tipo uma porta mesmo na calçada. Você abre a porta e entra no prédio. Pouquíssimos têm tipo, um portão, mas assim, não tem portaria aqui. Não tem. Então, não assim, existe a profissão porteiro aqui na Alemanha. E falando nessas coisas, dessa parte de ter e não ter, uma outra coisa que eu também nunca vi em nenhum apartamento aqui, digam se no de vocês tem, é a área de serviço. Não tem área de serviço. O nosso aqui a gente ainda tem sorte que tem a varanda, então a gente consegue colocar um varal na varanda, mas é muito comum, né? Tanque? Eu acho que ela não nem sabe o que é tanque. Não deve saber, não deve. Você que é casada com alemão ou casado com alemão ou que mora com alemão, pergunte. Ele sabe o que é tanque? Eu acho que não. Tipo, daqui, o tanque daqui existe um tanque alemão, né? Porque É muito comum, né? Onde ficam as máquinas de lavar aqui, lindinha? Ou no banheiro ou na cozinha. Sim, é muito comum, muito comum. Tem alguns apartamentos que a pessoa tem que optar, se às vezes só tem na cozinha, se quer máquina de lavar louça ou máquina de lavar roupa. Porque não tem, né, pros dois, é muito comum isso. O próximo item é ainda nessa área de limpeza, por que não? Papel higiênico.
Mas não é qualquer papel higiênico. É um papel higiênico com 5 folhas. Sim. Sim, no Brasil 5 eu achava folhas. um luxo de 3, né? E aí aqui, a gente depois que conheceu o de 5 folhas... Muito íntima, gente, né? A gente é muito gente como a gente tá falando de vocês, das nossas intimidades, o papel higiênico que a gente usa. Que outro canal desse YouTube faz isso, né? Aproveite. Curta esse vídeo. Curta esse vídeo, compartilha, gente. Canal. Vamos falar de papel higiênico. Tava todo mundo aí falando que não tinha papel higiênico no mercado. Vamos falar de papel higiênico. Sim. E olha que eu vou te falar que, por exemplo, o que a gente usa de 5 folhas tem muito papel higiênico com menos folha que é mais caro do que o nosso. Sim, e ele é, olha, é um deluxe. Mas é verdade, gente, foi assim, a gente faz diferença. Faz diferença, porque quando a gente pegou um de 4, porque na época da pandemia era falta de papel higiênico, até o nosso acabou, né? Então quando a gente foi na perfumaria, a gente achou uma que era tipo de 4. Só vamos pegar, né? Não tem o nosso, né? Vamos pegar. Mas não é a mesma coisa, gente. Eu tô sofrendo só de pensar que um dia eu vou ter que ir no Brasil visitar vocês. E não vai ter. Eu vou levar no papel higiênico. Eu não vou usar esses aí do Brasil, não. Não vou, não dá. Sem contar que, nossa, gente, é muito barato mesmo, viu? Porque na verdade não é que é barato, é que é caro. Mas enfim. Próximo item. Já falamos muito de papel higiênico aqui. É muito íntimo isso, gente. Tô tímida. Mas mantendo a linha do banheiro, uma coisa que é muito diferente aqui é o chuveiro. Por quê? Normalmente no Brasil, você tem, né, o cano que sai lá da parede, bonitinho, fica lá presinho, tudo bonitinho, Paciência, né? né? Tem Tá vários ótimo. níveis, tem vários tipos diferentes, etc. E aqui é basicamente, tipo, uma ducha. Então, como a gente vai Assim, mostrar. ó, a gente vai mostrar. Aqui é assim, você tem a parte onde seria a torneira, né, que você liga o seu chuveiro. Dessa torneira sai uma mangueira, e aí tem um cano que você prende assim a ducha. E essa ducha ela sai, então você Aí tem o consegue... suporte pra você usar ela parada, mas tem também, tipo, você pode segurar e... É diferente, mas... E a nossa ainda é diferente, porque ela tem vários níveis. Nossa, pode delícia, então tem aquela... Gostou? Você tem aquela ducha aqui. Olha eu falando já de coisas íntimas de novo. Depois do chuveiro, vamos pra cozinha. Vamos falar de comida. Mentira, a gente não vai falar de comida agora. Mas vamos pra cozinha. Quando eu entrei no nosso Airbnb a primeira vez, na verdade, quando a gente tava vendo o site, né? Eu já tava assim, meu Deus, mas tem geladeira, né? Aí o cara fez o tour, né? Do Airbnb com a gente, né? E eu virei pra ele e falei assim, mas moço, não tem geladeira? Aí ele me olhou com uma cara de, né, obviamente, tipo, sou idiota. É claro que tem geladeira, né? Tipo... Aí ele abriu o armário. Aí meu armário tava geladeira, deu... As geladeiras aqui é muito comum ficarem dentro de um armário. Ela fica escondida, embutida, assim. Mas até eu descobri isso, gente. Isso é muito comum. Então, assim, tem umas que são realmente separadas, mas são tipo 2 armários. Mas tem muitas essas geladeirinhas que é quase de um frigobar, né? Bem pequenininho. Que com certeza só dá pra famílias menores. Uma pessoa, né? Uma Essas assim. pessoa, 2 no máximo. Agora, indo para outro cômodo da casa, estamos migrando. O quarto. Tem uma coisa que é muito comum aqui. É muito comum e é útil, eu acho. Sim, eu acho muito útil pra, né? A gente optou por... Mas a gente é muito brasileira, né? A gente tem muita coisa aí que é diferentona aqui na Alemanha que a gente acha que é ótima, mas que a gente não faz porque a gente é muito brasileira. Sim. Vai pegar uma cama de casal. Você compra 2 colchões de solteiro. Sim. Então, 2 colchões de 70 por 2 metros. E aí vira uma cama de 1,40. Aí eles têm até um negocinho que você encaixa no meio pra deixar... Não deixar com buraco. Mas Então- isso é muito útil porque, sei lá, eu tenho um problema nas costas, mas ela não tem. Eu preciso de um colchão X, ela não precisa. Sim. Né? Isso também acaba tendo também, por exemplo, um colchão pra cada um. Colchão não, tá louca. Um edredom. Como adoro contrariar. Um edredom pra cada um. E o Por exemplo, edredom. o Airbnb era assim, cada uma tinha seu próprio É a edredom. melhor coisa A da vida. gente- A a gente já gente- fazia isso. Já faz isso há muito tempo. Porque alguém não sabe dividir. E os edredons aqui também são diferentes, porque eles têm uma capa, enfim, é muito legal. O edredom Sim. daqui é quentinho. E aí... Vai, pode falar, meu amor, desculpa. Uma coisa que isso todos os apartamentos têm. A gente acha Só que que são aí- todos, né? Não, todos têm. Todos têm, os prédios têm de formas diferentes. Uns são no subsolo, outros são no mesmo nível. Entendi. No mesmo andar, né, no caso. Mas vai, né, da beleza de cada um, cuidado de cada um e etc. O nosso é uma coisa assim, assustadora. É um calabouço de zumbi. Estamos falando do nosso Keller.
O Keller nada mais é do que um depósito. Então, cada apartamento tem o seu depósito. E aí você pode colocar, sei lá, O que você ferramenta, bicicleta, o que quiser. Assim, Tem gente que coloca uns armários e coloca roupa, sei lá, tá no verão, coloca roupa de inverno, tá no... Então faz isso. então assim, vai de cada um. Só que o nosso, a gente vai colocar aí a filmagem, porque não tem palavras para descrever. O nosso parece um calabouço de zumbi. A primeira coisa que eu falei, gente, eu posso colocar zumbis aqui no apocalipse. Mal sabia eu que a gente ia viver um apocalipse meses depois, né? Porque é só o que tá faltando são os zumbis, porque o apocalipse já tá aqui. E aí, já tá chegando até o final, né, nossa lista. Faltam poucos itens. Mas uma coisa muito que você basicamente não encontra aqui é o áudio original dos programas de TV. Não tem a famosa tecla SAP. Não tem, a gente não consegue colocar legenda. Nossa. no cinema. A gente não foi no cinema ainda, mas falam que até no cinema é difícil você achar filmes com áudio original. E quando acha, é mais caro. Sim, a gente nunca foi, então se você já foi, pode dizer se é verdade ou não, se é mentira, porque falaram pra gente, porque a gente realmente não foi, a gente não sabe. Mas televisão, assim... mas é claro, você tá vendo o canal alemão. Mas eu tô falando assim, tá passando um filme Titanic no canal alemão XPTO. Vai sem alemão e não adianta, não tem tecla SAP, não tem legenda e você Acho que lute. você só acha, tipo, sei lá, coisa em inglês quando é um jornal de Londres, tipo um canal de um jornal de Londres. A gente conseguiu, na verdade, achar um canal, eu acho que a gente tava passando, sei lá, Two and a Half Men, ou era uma coisa assim, que é tipo uma Sony da vida. Aí esse tinha. Você conseguia trocar pro áudio original. Mas que era tipo uma bem Sony raro. Warner, que era. O canal é esse mesmo. Mas os outros que também são, que passam esse tipo de. Não, você não acha, não adianta. E o último item da nossa lista que a gente separou aqui pra vocês é o contrato de aluguel. Por que, lindinho? Porque o contrato de aluguel aqui, ele é um pouquinho diferente. No Brasil, pelo menos nos nossos contratos todos, a gente sempre tinha lá contrato de tanto tempo. E aí você de tanto em tanto tempo tinha que ir lá e fazer o quê? Renovar este contrato. Sim. Aqui não. Aqui os contratos são por tempo indeterminado. Eu moro aqui o tempo que eu quiser. A única coisa que você tem que seguir é que você tem que avisar com 3 meses de antecedência antes de sair. E acho que chegamos ao fim da nossa lista! Tá batendo um samba! Conta aqui pra gente, vocês também acham essas coisas diferentes? Vocês já sabiam de tudo isso que a gente falou? O que vocês acharam mais legal? O que vocês acharam mais estranho também? Sim! Yes! Aproveita, a gente já falou várias vezes nesse vídeo pra vocês irem no nosso Instagram. Então aproveita, corre no nosso Instagram, segue a gente lá. Segue a gente aqui também. Pô, a gente é mó legal. Sim, estamos quase chegando nos nossos 100 inscritos. Olha, se a gente bater 100 inscritos, eu pago uma prenda. Lancei o desafio. Vocês que vão decidir isso. Vocês que E decidam. ela que vai pagar. Vocês que decidam. Bota aí no comentário quando chegar em 100 o que eu tenho que fazer. Eu vou escolher o mais criativo, quando chegar em 100. Vai. Lancei o desafio. Tá lançado. Mas aí aproveita então. Se inscreve no nosso canal. Curta esse Ativa vídeo. o sininho. Converse com a gente nos comentários também, que Sim. amamos os comentários de vocês. Sim, a gente sempre responde os comentários. Aproveita, gente, e passe adiante a palavra das lindinhas. Segue os próximos vídeos, acompanhe, continue no nosso canal. A gente vai deixar aqui uns vídeos pra vocês. Vai estar por aqui. Então, até a próxima. E Bis! Bye!